Olá, sejam bem-vindos. Glória a Deus por mais um dia que as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas na nossa vida. Um dia de aprendizado, um dia de mudança, né, de hábitos, um dia de acordar para nos conhecer melhor, acordar para essa vida que Deus planejou para nós, né? Acordar para o aprendizado, para buscar conhecimento, para buscar sabedoria, né? Para ter uma vida significativa, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Está sendo muito bom essa jornada. Eu confesso que estou amando. Achei que eu não ia conseguir. Achei muitos dias, né? Porque uma coisa você tá lendo para você, tirando suas conclusões, fazendo suas anotações. Outra coisa é você estar compartilhando em rede nacional. E eu confesso que eu estava muito apreensiva, como eu disse no início, né, nas primeiras lives, que Deus colocou isso no meu coração, de estar compartilhando essa reflexão de Provérbios, um capítulo por dia em 2020. Mas eu não tinha coragem ainda de falar em vídeo. A primeira live que eu fiz foi dia 4 de novembro de 2020, foi no meu aniversário. E bem no mês de maio, junho de 2020, que Deus veio colocando isso no meu coração. 2021, arrumei um monte de desculpa, não sabia qual horário e ficava insegura com relação se eu ia conseguir fazer 31 dias. Fiquei procrastinando, que é algo que o Senhor está trabalhando na minha vida para me libertar em nome de Jesus. E aí, quando foi dezembro, eu me senti assim muito pressionada. e aí eu falei, eu vou começar em novembro, eu falei, vou começar em dezembro. Aí arrumei um monte de desculpa de novo, que a gente é boa de desculpa, né? Mas nós estamos sendo livres em nome de Jesus. E daí, dia 31, eu decidi obedecer. E confesso para vocês que eu também estou aprendendo e estou descobrindo, mesmo depois de ter lido Provérbios tantas vezes, ainda estou descobrindo um novo olhar sobre a leitura. Deus está trazendo várias clarezas na minha vida, em coisas que eu preciso mudar, em coisas que eu preciso... na verdade, é interessante, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, né? Tá mostrando que eu preciso mudar, mas também tá mostrando que algumas coisas eu estou no caminho certo. Então, isso dá ânimo pra gente, né? Isso anima a nossa alma, anima a caminhada. E também a presença de vocês aqui na live, diariamente esses dias, tem me animado muito, né, Ana? Obrigada, viu, Ana, por estar aí dando força, que quando vocês entram, eu fico mais animada ainda. E graças a Deus tem tido uma frequência, né, considerável, se tratando aqui de Lili. Mas é isso, que venha o reino do Senhor, né? Que nós possamos realmente pôr em prática, começar a limpar, a tomar responsabilidade, a ter uma alta responsabilidade da nossa vida, das nossas emoções, das nossas escolhas, dos nossos relacionamentos, para vivermos uma vida incrível, significativa e viver o propósito de Deus para nós. Então, se você assiste essa live e tem no seu coração, Deus tem colocado no seu coração de você fazer live, de você fazer vídeos, de você expressar o reino, gente, obedece. Obedece porque nós estamos num novo tempo. Nós não estamos mais em tempo de crente 007. Nós precisamos de colocar a boca no mundo e anunciar a palavra, porque a transformação, a libertação, ela vem pela palavra de Deus. João 8. Deixa eu só confirmar aqui.
A palavra de Deus, ela é a verdade. Em João 8, João 8:31, diz assim: Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permaneceres firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E 32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se nós permanecermos em Cristo, nós vamos conhecer Cristo, que é a verdade. E a verdade vai nos libertar. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a principal fonte de libertação das nossas vidas. Bem-vinda, Vanderlene. Muito bem-vinda. Vanderlene tá fazendo Liliflix ali, assistindo as lives passadas, curtindo, comentando. Obrigada, viu, Vanderlene, pelo esse apoio. E a gente vai crescendo juntas, né? Vamos evoluindo, aprendendo e colocando em prática. Vamos à nossa leitura? Hoje é dia 20 de janeiro. Estamos a meditar em Provérbios 20. Cadê o meu auxiliares? Vamos lá. O versículo diz assim: o vinho é zombador e a bebida, eu estou lendo na versão NVI, tá, gente? O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O medo que o rei provoca é como o rugido do leão. Quem irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim às contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos da lei, amigos leais, mas um homem fiel, quem o poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos! Quando o rei se assenta no trono para julgar, com os olhos esmiuços quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se é pura e justa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terás alimento à sobra. Não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há outro rubis, em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Tomem-se vestes de quem serve de fiador ao estranho, sirva ele de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida, que se obtém com mentiras, mas depois é como areia nos lábios. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos,
e quem sai à guerra precisa de orientação. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. A herança que se obtém com ganância, no princípio, no final, não será abençoada. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor. Ele dará a vitória a você. O Senhor detesta os pesos adulterados e a balança falsificada não o agrada. Reparou que Deus que repetiu aqui 2 vezes esse assunto, né? É porque Deus odeia gente lero e espertão. Passa os outros para trás. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente. Ai, gente, isso aqui é forte, hein? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que fez o voto. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está à sua força. A glória dos idosos, os seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Provérbios hoje é forte. Sejam muito bem-vindas. Lili, Hirani, Pati. Que lindo, Pati, que você levantou cedo para estar com a gente ao vivo. Eu quero comentar aqui, gente. Nós já estamos no capítulo 20, né? Nós já vamos aí para os 11 últimos capítulos, a partir de amanhã. Provérbios, na verdade, os 10 últimos a partir de amanhã. E eu quero comentar uma coisa aqui sobre a amizade. Por quê? Provérbios, ele fala muito sobre amizade, né? Fala muito sobre pedir conselho, inclusive aqui fala sobre conselho. Sobre pedir conselho, fala sobre confiança, relacionamento em geral. E é muito comum a gente ver entre pessoas dizerem, né, que não confia, que já decepcionou muito, ou então, fulano só se aproxima de mim por interesse. São vários questionamentos, né? Ou tem uns que são bem ousados em dizer, eu fiz tudo pela pessoa e a pessoa não me valoriza. Dá a impressão que a pessoa até morreu na cruz de tão tudo que fez, né? Quem fez sacrifício aproveitou, fez tudo e morreu na cruz, inclusive. Tem um livro que eu quero indicar para vocês. Esse livro aqui, ó, Mulher Sábia. Esse livro é maravilhoso. É um livro que o Ministério de Radassa Esther, que é um ministério que eu faço parte, nós fizemos em 2018, eu acho, 2017, a gente fez o clube da leitura desse livro. E eu, inclusive, já quero fazer uma propaganda aqui, que nós vamos estar abrindo várias turmas, né, agora em fevereiro, do clube da leitura desse livro. Como seria esse clube da leitura? Você vai adquirir o livro, A Mulher Sábia. Ele não é caro, acho que ele é R$28 ou 30, alguma coisa assim. E daí, durante a semana, a gente vai ter um encontro por semana online e um encontro presencial, né, para quem for de Belo Horizonte e Contagem e Esmeralda, que é o meu caso. Nós vamos ter um encontro presencial. Esse livro dá para a gente ler ele em torno de 3 meses.
E cada encontro online, nós vamos discutir os capítulos que a gente leu. A gente fez isso, gente. A gente cresceu tanto, a gente aprendeu tanto. Esse livro, ele é todo... Eu falo que ele não podia ser escrito mulher sábia. Ele tinha que ser o livro da sabedoria e ter uma cor neutra para os homens também adquirir. Porque, gente, é um ensinamento para a vida. Não é só para mulher. Não é aquela coisa de mulherzinha. E põe 3 gotas de óleo. Não. É sabedoria para a vida. E ela aborda vários pontos, né, da nossa vida. E aqui ela trouxe uma reflexão sobre amizade muito interessante. O capítulo é muito grande, o nosso tempo é curto, mas eu fiz algumas anotações, separei uns assuntos sobre amizade. Por quê? Nós falamos, né, nos outros 19 capítulos, em algumas lives, inclusive a live de segunda-feira que eu fiz com a terapeuta Fabiane, nós comentamos sobre isso, sobre a questão da amizade, e nós precisamos de amigos. E tem uns pontos que eu vou trazer aqui que de repente vai te trazer uma clareza para você pensar, talvez, por que você decepciona tanto com amigos, ou por que você não está conseguindo fazer amigos, ou por que você não se aprofunda nas suas amizades, ou não tá tendo esse valor, né? Nesse livro ele relata o seguinte: o início, né, de tudo, ela fala assim que a semelhança gera amizades. Então, talvez você, porque nós estamos nessa busca de provérbios, gente, é para corrigir nós mesmos. É para aprender para nós sermos pessoas melhores. É uma autorresponsabilidade, né? A gente às vezes vê pessoas lendo a Bíblia para pregar para o outro. Não, né? A pegada aqui é pregar para nós, né? Aprender para nós. Então, vou te chamar para essa reflexão. Um dos pontos com relação à amizade: a semelhança gera amizade. Então, talvez você está atraindo pessoas que são parecidas com você. Você consegue ver a pessoa, mas você não consegue se ver. Então, esse é um ponto. O outro ponto que ela comenta, né, que na adolescência, normalmente a gente cria amigos, crianças, né, se tornam amiguinhos por causa de brincar, diversão, toda ali naquela brincadeira toda. Na adolescência, normalmente os pontos de conexão para amizade são esportes, na escola às vezes nota, popularidade, né? São alguns pontos que levam às amizades na adolescência. Na fase adulta muda um pouco, né? Muitos amigos da adolescência não vêm junto para a vida adulta. Porque na vida adulta, ela tem uns pontos de conexão, são a ética, a fé religiosa, o hobby. Esses são alguns pontos de conexão. Mas um dos pontos também de conexão na vida adulta pode ser o laço de conveniência. Às vezes a pessoa está sendo amiga ou está querendo ser sua amiga, ou você está querendo ser amiga de alguém por conveniência e não por convicção. E esse conveniência, gente, quero deixar assim, abrir um parêntese aqui, que é o seguinte: o ser humano, ele é interesseiro por si só. Então, às vezes a pessoa se apega, fulano é interesseiro. Gente, todo ser humano tem interesse, inclusive Deus é interesseiro. Deus tem tanto interesse em nós, em levar a gente para ficar a eternidade com Ele, que Ele enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. Então você não pode se apegar só a esse primeiro ponto de conexão que seja o interesse. Você tem que analisar o andamento depois do interesse, tanto da sua parte quanto da parte do outro. Por exemplo, de repente você começa uma amizade com alguém porque você tem interesse no trabalho dela,
interesse no estilo de vida que ela leva, que te instiga, que te anima, e daí você se aproxima. Esse é o primeiro ponto de conexão. Mas a partir dali, tem que haver um relacionamento, um conhecimento, tem que ter o tempo, né? Às vezes tem ponto de conexão que é muito interessante. Você encontra com a pessoa, você ali se relaciona, tem aquele ponto de conexão, digamos que seja por interesse, pelo hobby, pela fé, e depois aquilo não se desenvolve, aquela amizade não se desenvolve, cada um vai para um canto. Só que aí, determinado tempo, encontra de novo e tem aquela mesma conexão. Então, a amizade, ela é construída, como a gente falou segunda-feira, como qualquer outro relacionamento. Então, não se apegue ao ponto só de interesse, mas analisa se esse interesse ele é permanente. E o interesse também, gente, a gente tem que ver que ele é uma via de mão dupla. Às vezes eu tenho algo que interessa a Patrícia tem algo que me interessa. E aí eu abro, né, eu cedo, eu invisto naquilo que eu tenho de interesse para a Patrícia, e às vezes a Patrícia não me dá o retorno devido. Eu não posso ficar com raiva da Patrícia por isso. A maturidade entra aí. Porque quando eu sou madura, eu entendo que se a Patrícia não dá retorno nesse relacionamento, a responsabilidade, a culpa, né? Não vamos falar culpa, mas a responsabilidade é dela. Cada um dá o que tem, o tanto que tem condição de dar. Mas a responsabilidade é minha de analisar se o que eu tenho de interessante vai somar na vida dela, vai ajudar ela a crescer como pessoa, vai ajudar ela a evoluir como pessoa, como filha de Deus, como na nossa linguagem cristã, se ela vai ajudar ela a crescer como cristã. E aí eu não posso ser infantil a ponto de falar, eu não quero me relacionar com a Patrícia, porque ela é interesseira. Ela só vem quando ela precisa. E quando eu preciso dela, ela não me serve. Eu não posso ser infantil nesse nível. Porque cada um dá o tanto que pode dar. Às vezes a pessoa não pode dar mais. Às vezes a pessoa não quer dar mais. Mas é cada qual com o seu qual. Mas eu não posso negar, talvez eu vou olhar a minha amizade com a Patrícia, não vai ser igual a minha amizade com a Cinere. Igual, por exemplo, a Cinere é uma amiga minha que deve ter uns 15 anos que eu não vejo. Eu acho que Deus estava mandando eu fazer essa live por causa de você, Cinere. É uma menina querida da época da minha infância, né? E que a gente cantava junto, era da igreja junto. E Cinere simplesmente mora em Contagem, gente. E tem 15 anos ou mais que eu não vejo Cinere. Então, a gente tem que ter essa maturidade, sabe? E de repente a gente encontrar... eu tive uma experiência agora, a Priscila, uma amiga minha de infância. Eu tenho uma história linda com a Priscila. A Priscila, eu tinha 9 anos quando ela nasceu. E eu lembro o dia que a Priscila nasceu, eu sempre conto essa história. Ela... a mãe dela, né, relacionava com a minha família, aceitou Jesus através da gente, casou e teve 2 filhos, o André e o Gessé, e depois veio a Priscila. Então, quando a Maílde estava grávida, na época, a Priscila não é velha, gente, mas era um período que não tinha ultrassom. Então, a gente não sabia que era uma menina. Como a Maílde já tinha 2 crianças, o André e o Gessé, que a gente amava muito, e não sei se vocês é da época da igreja, que as crianças adoravam pegar as crianças no colo. Eu sou dessa época. A gente estava numa fila para entregar vitamina, né? Que eles davam vitamina para as crianças. Eu tinha 9 anos. E aí, nós estávamos ali na fila. E aí, de repente, o pai da Priscila, o Zé Alencar, desceu do ônibus. Eu saí correndo da fila e fui até ele e falei assim... E aí, Zé, a Maílde ganhou o neném? Aí ele falou assim, ganhou. Aí eu, o que é? Aí ele, é uma menina. Gente, esse dia foi memorável pra mim. Eu fiquei pulando. Pulei, celebrei, dancei, corri na rua, contei pra todo mundo da fila que não sabia nem quem era a Maílde,
que tinha nascido uma menina. E nós sempre, né, relacionamos e tudo. E por último agora, a Priscila mora próximo à minha casa. E nós ficamos 2 anos, que eu lembro até a data, que foi a última vez que a gente encontrou, 2 anos sem nos ver. E sem se falar. Ela não me manda mensagem no WhatsApp. E eu às vezes mando pra ela, às vezes não. Mas meu coração em paz, vendo as postagens dela, correndo o mundo com as outras amigas e eu sobrando. Mas isso não azedou meu coração. E daí, quando a gente encontrou semana passada, eu falei com ela assim, Priscila, eu ensaiei ficar com raiva de você, porque você não tá nem aí pra mim. Mas a raiva não pousou nas minhas emoções, porque eu te amo tanto. É tão lindo, gente. A amizade é isso, é você deixar o outro ser livre, não se comparar com as outras pessoas que chegam, sabe? Ou com aquelas que elas relacionam mais. Às vezes a gente relaciona muito por oportunidade. Às vezes eu tô indo aqui, encontro fulano ali, e eu já tô indo fazer uma coisa, eu chamo aquela pessoa, e aí dali eu já vou com aquela pessoa, entendeu? Então não busca maturidade nesse sentido, que vocês terão amigas incríveis, amigas maravilhosas. Eu tenho amigas, gente, que eu vou falar pra vocês. São tops demais. E aqui entra, olha que interessante, o Provérbios 20, quando diz assim, ó, no 18. Aqui tá uma amiga, Joilma, outra amiga, né? Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Isso aqui é fundamental. Salomão fala que nós devemos pedir conselhos. Por isso que é bom você cultivar boas amizades, porque se você tiver boas amizades, você vai ter bons conselhos. Agora, se você tiver mal, né, você não cultiva boas amizades, você não presta atenção no ponto de conexão, você não presta atenção no que o outro tem somado na sua vida. Você fica tão focada, que ela comenta isso, de às vezes a pessoa relacionar, ter amizade, só focado no que o outro pode lhe oferecer. E isso te tira do foco do relacionamento. Relacionar é igual relau. Tira um pouquinho, quando você rela assim, ó, um pouquinho daqui vai pra cá e um pouquinho de cá vai pra lá, né? Quando você relacionar. Então, não é um relacionamento, é um banco. E isso se torna cansativo pro outro. Isso se torna desgastante pro outro, quando se exige. Amor não se exige, amor se dá, se conquista. Então, aqui fala, ó, os conselhos, 20 e 18, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Então, às vezes você está numa batalha no seu casamento, às vezes você está numa batalha no seu trabalho, às vezes você está numa batalha nas suas emoções, às vezes você está na batalha na sua família. Você precisa de orientação. Em 2000, eu fui para Eldorado em 2002 e comecei a ter uma amizade com a Joilma, acho que no início não muito, acho que 2004, quando ela voltou da cidade que ela foi morar. E de lá para cá, eu vi ela enfrentar muitas batalhas. E graças a Deus ela teve muita liberdade, né? Nós tivemos muita liberdade no nosso relacionamento. E às vezes eu falava com ela. Eu sabia que ela estava sofrendo naquelas batalhas, mas eu pontuava, olha, você está errada nisso. Porque, gente, Deus está do lado da Bíblia. Não adianta a gente querer achar que a gente está certa. É como eu falei antes de ontem, na live de antes de ontem. Às vezes você tem razão, mas por você não dominar as suas emoções e agir ali de forma afoita, falar de forma afoita, falar sem pensar, falar sem orientação, ir para cima sem orientação e sem se acalmar, você perde a sua razão. E Deus, ele está do lado da palavra. Não adianta eu querer ser a vítima da vez.
Porque se eu estou na palavra e eu vou obedecer a palavra, Deus entra na minha causa e Deus me defende. Se eu estou em obediência à palavra de Deus, Deus me defende. Tudo é questão de pouco tempo ou muito tempo, mas Deus te dá graça, Deus te dá força, Deus te fortalece as suas emoções, que quando você passa por aquela situação de novo, aquilo não te abala, não te atinge, e mais, você se torna um conselheiro na área que você passou. Você se torna um mestre naquilo. Né? A gente falou desde as primeiras lives do propósito. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E a nossa batalha, a nossa luta, ela tem muito a ver com o propósito de Deus na nossa vida. Então, quando você constrói amizades sólidas, você pode cumprir em paz esse versículo do 18. Você pode pedir conselhos e você pode receber orientação dessas amizades. Eu até coloquei aqui, resgate a amizade. Vou tentar te resgatar, viu, Sirene? O que acontece, gente? Realmente a gente tem uma vida muito corrida. Nós temos uma vida, né, distante. Uns trabalham, estudam, casa, filho. Mas tem amizades, gente. Pessoas que passou na nossa vida e por causa da nossa rotina, da nossa outra, né, nossas escolhas, acaba ficando distante. Mas eu quero colocar esse propósito para você hoje, refletir sobre você como amiga e refletir sobre o outro como as suas, né, o que o outro tem somado na sua vida. E lembrando, se você encontrar falha nessa reflexão no outro, você vai pontuar duas coisas. Uma é que a semelhança gera amizade. Então, de repente, se o outro está sendo esse tipo de amigo, é porque você também pode ser que você esteja sendo esse tipo de amigo. Outra amizade que eu quero resgatar é da Edneia, que foi comigo para a África. Fui na casa dela, ela recebeu com tanto amor e perdeu no meio do caminho. Acho que é por causa disso que Deus falou isso comigo, sobre resgate da amizade. E Edneia Passos, as redes sociais fazem isso com a gente também. Às vezes a gente vê um amigo lá no Facebook, o cérebro entende que você já relacionou, você não trocou uma palavra, não deu uma curtida, não deu um like, mas dá uma sensação que você já viu a pessoa, ok, não preciso ligar, não preciso ir, não preciso marcar um café. Dá essa sensação de que tá tudo ok. Mas foram pessoas que foram importantes, que tiveram em momentos importantes na sua vida. Então, essa reflexão você vai fazer. Os 2 pontos é esse. Primeiro, a semelhança. Será que no caso dessa amizade que você vê que não tá legal, né? Outro ponto importante será que você não está exigindo demais do outro? Você está exigindo do outro que o outro não tem condição de dar. Às vezes o outro não tem condição de dar pelo momento que ele está vivendo, pela vida que ele está vivendo, pelas demandas da vida dele. E aí cabe a você entrar com misericórdia. A mesma misericórdia que você deseja para você, use para com o outro. O mesmo perdão que você se dá quando você diz assim, eu não liguei porque eu estava trabalhando, fui para a escola, cheguei cansada, cochilei, dormi, distraí, esqueci. E aí você, ok, estou perdoada. Exerça esse perdão para o outro. Mas resgate. Entre em contato, Joilma, que é a Edneia, que a gente foi lá na Edneia. Agora que eu tô lembrando que eu fui com você na Edneia, que ela fez um jantar maravilhoso, a casa dela lá. Recebeu a gente com muito amor. Interessante, porque eu conheci a Edneia na viagem da África, eu acho que a Joilma também, porque a Edneia é uma missionária, gente, ungida, que tem uma história linda para enfrentar, né? Enfrentou todos os seus medos, todos os seus poréns, e foi servir ali na África com todo o amor. E Deus fez coisas lindas na vida da Edneia.
Ah, tá. Aqui ela faz um ponto muito interessante, que a gente tem que ter essa consciência. Eu tô trazendo uma consciência com relação à amizade. Eu tô com a outra amiga Neide aí, ó. Nem toda amizade precisa prevalecer depois de fazer algumas considerações. Então, depois que você faz algumas considerações, você pode colocar a pessoa no bloco. Você não precisa matar a pessoa. Ela não existe mais para mim. Não seja radical, porque a roda gira, gira. A pessoa naquela construção, naquelas considerações que você fez, pode não se encaixar. Mas, de repente, ela é despertada, né? Pela leitura de provérbios, começa a melhorar. Ela encontra, né? A música do Elias lá. Me ajude a melhorar. Sozinha não consigo mais, eu sei. Sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. E aí ela começa a melhorar e nesses giros da vida você encontra de novo a pessoa sensacional. Então não mata ninguém, não exclui ninguém da sua vida. Você só vai colocar num outro nível, como diz a Vitória. A Vitória da Kézia, quando ela era pequenininha, ela falava assim: se você não fizer isso assim, você não vai ser mais minha amiga, você vai ser minha colega. Então faça como a Vitória, não exclui a pessoa, mas coloca ela no nível de colega, que depois ela pode ser promovida como amiga. Mas, entrando nesse quesito do versículo 18, que é: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa orientação. Entrando aqui, você precisa fazer consideração. Porque conselho, gente, ele pode fazer você mudar. E outra coisa que eu acho super interessante, quando você receber o conselho de alguém, você não precisa ir à cega fazer o que aquele alguém te aconselhou. Ontem até comentei com a Daniela, porque a Daniela, a Cássia, eu já comentei aqui, a Cássia, tomaram decisões super importantes. E nós temos uma amizade das antigas, profunda, sólida, respeitosa, e que eu falo, né, sim, sem medo de errar. E eu dei conselhos para elas, para duas decisões importantes de não fazer. E elas foram e fizeram. Mas por quê? O meu não para elas fez com que elas buscassem mais no Senhor. Colocou elas naquele nível de tipo, nossa, Ali falou. Eu confio na Ali sempre tá, né, tem uma visão, mas fez elas buscar mais no Senhor e o Senhor colocou no coração delas. Então não é ser pau mandado. Talvez o conselho da sua amiga vai te trazer para um nível de intercessão mais profunda, de calar mais as vozes para ouvir a voz de Deus. Vai te trazer para você pontuar quais pontos. Ali falou não. Por isso, por isso, por isso e por isso. Mas e o sim? O sim pode ser isso, 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 isso e isso. Então, quando você receber conselho de alguém, não vai às cegas. Para depois, qualquer BO que dá, você falar assim, eu fiz porque a Ali mandou. Não, gente, maturidade. Maturidade. O conselho é para te fortalecer na reflexão da tomada de decisão. E quem sai à guerra precisa de orientação. Por quê? Porque a pessoa está sob pressão. A guerra te traz pressão. E sozinha, eu sempre falo isso, não lute sozinha. Talvez você vai estar vendo essa live depois. Se você ainda não tem pessoas de confiança, começa a construir isso com esses pontos de reflexão, que eu estou relacionando, eu estou construindo, a pessoa tem a mesma fé que a minha, o que faz eu querer aproximar de tal pessoa? Você vai encontrar um monte de defeito, assim como você também tem defeito, coleguinha. Então, não se apegue aos defeitos, mas analisa, ok? E construa isso, porque no tempo de guerra precisa de orientação. A gente precisa de orientação. Às vezes você está com batalha na sua saúde.
Às vezes você está com batalha no seu casamento. Às vezes você está com batalha com seu filho, os seus filhos. Às vezes você está com batalha emocional. Às vezes suas emoções, gente, porque a emoção, ela não é só baseada no que eu sinto. Ela também tem muito a ver com hormônios. Eu assisti uma live uma vez, nossa, eu tô passando a hora aqui, gente. Só vou fechar isso aqui. A opressão, às vezes as suas emoções estão toda desconfigurada, está muito nervosa, está muito irritadiça, está muito deprimida. Faz um check-up. Eu vi uma vez um doutor, até da Adventista, falando que tem pessoas que elas têm tristeza, tem pessoas que têm tristeza profunda por algo que aconteceu, tem pessoas que têm tristeza profunda porque não quer perdoar, liberar, ressignificar algo que aconteceu. Isso, os três, não é depressão. E tem a depressão. A depressão, ela pode vir de algo que aconteceu, e aí a pessoa cai num limbo, né, emocional que ela não consegue sair, e ela pode vir também por produção pouca do hormônio da serotonina, que é o hormônio aí da alegria. Então, às vezes a pessoa está num estado opressor, triste, angustiante, por causa dos hormônios. E às vezes a pessoa quer chamar atenção, é mimada, está no corpo de adulto, mas a mente é de criança. Aí ela quer competir, ela quer comparar, ela quer a mesma porção que o outro, que criança tem essas coisas. Então, às vezes ele fala assim, às vezes quando a pessoa senta no consultório dele, ele já identifica. Às vezes a pessoa só está infantil, querendo chamar a atenção do marido, do filho, do papagaio, do periquito, do namorado, e fala que está com depressão. Mas não é. Mas para isso, às vezes os hormônios não estão trabalhando bem, às vezes é falta de vitamina, tá? Então, e às vezes é falta de uma boa amizade. Porque se for minha amiga, eu jogo a real. Vamos fazer o check-up, coleguinha? Vamos, né? Vamos conversar com alguém, vamos construir, vamos ver onde você tá oferecendo, contribuindo e o quanto você está recebendo, vamos conversando. Mas é isso, gente. A Provérbios de hoje trouxe muitas informações, muitos aprendizados, né? Como da preguiça, falou de novo de ser fiador. De ser fiador é um perigo. Falou sobre... Agora tem um versículo interessante aqui, ó, o 11 fala assim: até a criança mostra o que é por causa das suas ações. O seu procedimento revela se ela é pura ou justa. Então, as nossas ações, até as crianças, quem dirá os adultos, né? Revela quem somos através das nossas atitudes. E depois você pode estar tirando algum versículo para sua meditação, mas como nós já estamos na reta final, eu queria trazer essa conversa sobre amizade. E se você, né, já puder colocar aí nas suas listas de aquisições para 2022 esse livro, A Mulher Sábia. Nós vamos fazer turmas, encontros online pelo Zoom ou pelo Meet, de 10 pessoas. Então a gente deve abrir umas 3 ou 4 turmas de 10. E aí, se você tiver interesse, você já pode mandar lá no meu direct que você tem interesse, já pode, né, olhar aí na internet. Esse livro eu comprei acho que de R$26, né, para uma amiga minha o ano passado, né? É um livro maravilhoso, é um livro assim de cabeceira, que você vai lá e tira alguma coisa no dia. Você pode ler ele direto, ou você pode... ela fala, inclusive, aqui, gente, uma coisa muito interessante sobre a amizade. Ela fala os pontos positivos e os pontos negativos. E um dos pontos negativos, ela fala sobre a identidade equivocada. Porque às vezes o outro está com a identidade dele equivocada e põe um peso sobre você e cria uma codependência. A pessoa passa a depender de você. A pessoa já não toma nenhuma decisão sobre você. E isso é errado. Uma coisa é pedir conselho, uma coisa é pedir orientação. Outra coisa
é a pessoa depender de você, que se o que você falar faz, se você não falar não faz. Isso é perigoso e isso é antibíblico. Por quê? Ela fala o seguinte, ó. De qualquer forma, a Bíblia chama isso de codependência, a Bíblia chama isso de idolatria. De qualquer forma, Deus designou a amizade como meio de autogratificação. É uma gratificação, é uma bênção. Não é para você idolatrar. Ficaremos insatisfeitas com qualquer relacionamento no qual buscamos mais receber do que dar. Então, de repente, você está insatisfeita. Faz essa autoanálise. Como que está sendo? Como está sendo o seu relacionamento com as suas amigas? Você reclama que elas não te chamam para ir na sua casa, mas que dia que você chamou elas para passar uma tarde, tomar um café, dar risada na sua casa? Começa a fazer essas perguntas para você. Que dia que você foi viajar, que você foi passear e você falou assim, vou chamar fulano. Ver se ela quer ir, se ela pode ir. Que dia que teve um culto abençoado que você sabia que ali ia ter um pregador cheio de unção, ou um evento de mulheres, e aí você ligou para essa pessoa e falou assim, vamos em tal evento? Que dia que você fez isso? Olhe para o que você está dando, porque aqui, ó, ela fala que a codependência, ela mostra que você fica insatisfeito com qualquer relacionamento o qual buscar mais receber do que dar. Né? Aí ela fala sobre amizade por interesse financeiro. É muito interessante esse livro. E depois ela fala dos benefícios da amizade, né? Aí ela coloca assim, ó, a mulher sábia não tem medo de fazer amizade com alguém que fale com franqueza do seu pecado. Na verdade, ela se aproxima de pessoas assim, porque aqueles que são honestos com relação ao seu pecado, o seu e o dos seus amigos, costumam se importar mais com o que Deus pensa do que em serem queridos pelos outros. Então, você não tem medo de falar da sua fraqueza, das suas falhas. E você não julga o outro, né? Pelas falhas dele. E aí é uma construção de relacionar. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estarem aqui até agora. Passei do horário. Mas que eu espero ter contribuído, né? Você começar a pensar. Pensa aí numa amiga que você não vê há tempos. Marca, né, um café, marca uma chamada de vídeo. De repente não dá para você ir até ela. Marca uma chamada de vídeo. Hoje a gente tem essa modernidade. Mas entre em contato. Deus colocou isso no meu coração. Resgate. Resgate aquela pessoa que somou muito na sua vida um tempo. De repente essa pessoa está precisando de você agora, de uma palavra amiga, de um incentivo, né? Aquelas amigas da adolescência, da escola, de repente da infância, da igreja que você congregou, né, Sinere? Né, Elisângela Praia de Meia, Edneia. Né, Joilma? E resgate, sabe? E de repente o conselho que você precisa, a orientação para essa guerra que você está passando, está com essa amiga que há tanto tempo você não vê, que há tanto tempo você não fala, ou você vê só nas redes sociais e o seu cérebro está te enganando que está tudo bem, que a pessoa está bem, que está tudo bem. E talvez não esteja tudo bem. Pai, mais uma vez nós colocamos diante da Tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse presente que o Senhor nos deu, que é ter amigos. Senhor, ensina-nos a valorizar nossas amizades, ensina-nos a cultivar nossas amizades, ensina-nos a servir nossos amigos, Pai. Senhor, olha para nós com olhar de compaixão, olha para nós com olhar de misericórdia. Ensina-nos, ó Deus, a somar. Ensina-nos, ó Deus, a ser pequenos cristos, verdadeiros cristãos. Porque cristãos são pequenos cristos. Que a luz do Senhor reflita em nossa vida.
e que nós possamos, ó Pai, somar na vida dos nossos amigos. Deus, direciona-nos nesse dia e qual amigos nós devemos resgatar. Traz à nossa memória, traz ao nosso coração aquele amigo que há tanto tempo não falamos com ele. E o Senhor, daí do céu, o Senhor vê que esse amigo foi muito importante e é ainda importante, de repente tem a orientação que precisamos para nossas batalhas. Deus, dai-nos um olhar puro para a amizade e dai-nos sabedoria no momento de fazer as considerações. Que nós venhamos fazer considerações e não julgamentos, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Não faça julgamento, faça consideração, tá? E analise você, né? Às vezes a pessoa fala, né, muito, você não tá nem aí pra mim, igual eu brinquei com a Priscila, né? Priscila, você não tá nem aí pra mim, mas eu também não liguei, peguei o telefone, liguei pra ela e falei, Priscila, eu vou ir na sua casa, porque a gente tem essa liberdade. Porque se eu tiver uma amiga e eu não posso ligar para ela e falar eu vou na sua casa, e ela falar, Elisângela, hoje eu não posso, tal dia eu não posso, e eu tomar isso como ofensa que ela não quer ir lá, eu não tenho maturidade. Eu preciso de maturidade. Então, em vez de cobrar, faça o que você cobra, né? E tudo vai dar certo. E nós vamos amadurecendo, crescendo, nos fortalecendo e temos amizades fortalecidas que nos ajudam no dia da batalha, mas também que celebram no dia de festa, né? E que possamos ter essa vida abundante. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã, 6h31 da manhã, meditando em Provérbios capítulo 21. Espero vocês.